Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Quantos irmãos encontram, não é tão difícil. Eu quero externar minha alegria por retornar aqui a esta igreja, dizer aos irmãos que estou feliz por estar aqui congregado convosco. Deus abençoe o pastor, a sua família, a sua casa, o seu ministério, continue prosperando este lugar. Amém? De igual modo, eu quero cumprimentar aqui o meu primo, o Breno, a Débora, Deus abençoe. E também estender os meus cumprimentos às colaboradoras lá da Top Fama. Deus abençoe vocês. Vocês escolheram o melhor lugar para, depois de um dia exaustivo de trabalho, a casa do Senhor, para refrigerar a alma e recarregar a bateria. Amém? Queridos, Evangelho segundo escreveu Marcos 4, eu vou ler apenas um versículo para ganharmos tempo. O verso de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. Amém? Podeis se assentar, queridos. Passemos para o outro lado. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, essa palavra registrada no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, verso de número 35, ela vai marcar a história dos discípulos de Jesus. Vai ser um dia marcante, ao entrar da noite, por que não dizer, um momento marcante da história daqueles homens. Todos nós que conhecemos a Bíblia entendemos que Jesus, ele teve um ministério mais efêmero, rápido, sobre a face da terra. Jesus, o ministério dele durou, desde que João batizou ele, 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, aproximadamente. 3 anos e 6 meses, quando ele sai do Jordão, quando ele é batizado por João Batista, ali inicia-se o ministério de Jesus. Um ministério rápido, porém o ministério mais próspero sobre a face da terra. Jesus, ele veio quebrar protocolos, paradigmas da época. O povo vivia debaixo da lei de Moisés. E a partir daquele momento que João batiza Jesus, que João aponta para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. As pessoas não conseguiam aceitar a mensagem de João Batista. Só que João apontava uma mensagem para o Cristo. João estava preparando o caminho para o Messias, para um novo momento que havia chegado, para um novo reino sobre a face da terra. Escute isso. E Jesus decide escolher 12 homens, para que ele pudesse instruir aqueles homens, para que o reino de Deus pudesse avançar sobre a face da terra, para que mais pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. E é bem verdade que por muitos momentos aqueles homens, eles viveram coisas extraordinárias. Eles ouviram palavras extraordinárias da boca do próprio Jesus. Eles presenciaram milagres, coisas que nenhum de nós presenciamos e talvez não iremos presenciar. E uma dessas ocasiões, diz o texto de Marcos capítulo 4, que Jesus havia pregado o dia inteiro, pastor, o dia inteiro pregando. Ele pegou um barco emprestado, subiu naquele barco, usou como um púlpito e está pregando o dia inteiro por parábolas.
E passou o dia pregando. E quando veio a noite, já era tarde, as horas avançadas, Jesus ainda chama os discípulos e diz: passemos para o outro lado. O que eu acho interessante dessa palavra, queridos, o que eu acho tremendo dessa palavra é que mesmo cansado, depois de ter pregado por praticamente um dia, por parábolas, Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem imperativa. É uma ordem: passemos para o outro lado. E eles embarcam. E o que me chama a atenção nessa palavra é que o outro lado era um lugar chamado Gadara. O outro lado que eles deveriam chegar era um lugar chamado Gadara, onde havia um moço aprisionado por Satanás. Vivia num sepulcro. E a Bíblia diz que quando o barco começa a andar com eles, a navegar, aparentemente naquele lago tranquilo de Genezaré ou Galileia, quando eles começam, diz o texto, que se levanta ondas, vendavais, uma ventania terrível, ondas gigantescas. E o mais interessante é que quando eles começam a navegar, Jesus dorme. Jesus está dormindo. Quando o barco começa a navegar, Jesus está dormindo, queridos. Porque se você tiver com a tua Bíblia aberta aí no texto, diz assim, ó, verso 36, e despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como ele, me ajude a pregar, como ele estava. Como é que Jesus estava? Cansado. Pregou o dia inteiro, estava cansado. E quando o barco começou a navegar, Jesus dormiu. Porque eles levaram Jesus como ele estava. Eles não se preocuparam também: mestre, o senhor não quer comer alguma coisa? Não quer descansar? Quem sabe? Mas levaram Jesus como ele estava. E quando começou a navegar, diz o texto, que Jesus começou a dormir. Querido, o que me chama a atenção aqui é que quando o barco apontou para Gadara, coisas terríveis começaram a acontecer. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que toda vez que nós nos propomos a fazer algo no reino de Deus, o inferno se levanta contra nós. Quanto mais você produz na casa de Deus, quanto mais você produz no reino de Deus, mais coisas acontecem com você. Eu estava olhando o Breno, o ano 2024 começou ótimo para o Breno. Dia primeiro eu tô vindo de um almoço, aí buzina para mim e grita. Eu falei, não vou parar. Quando eu olhei, era ele, o carro todo arrebentado. Aí eu parei, conheci, né? Parei, estacionei meu carro. O que foi? Não, o menino bateu em mim. O ano 2024 começou, depois aconteceu outra coisa, agora já bateu o carro de novo. Mas Jesus está no controle de tudo, porque tudo isso é fúria do inferno. Porque todas as vezes que nós nos propomos fazer algo no reino de Deus, produzir no reino, o inferno se levanta. Agora experimenta ficar quietinho na tua casa sem fazer nada para Deus. Agora, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, quando você pega e diz, eu vou evangelizar hoje, eu vou contribuir com aquela obra, eu vou ofertar, o inferno se levanta, porque ele fica furioso e sabe que você está produzindo no reino de Deus. Quantos acreditam nessa palavra e vão continuar produzindo no reino de Deus? Então, querido, quando ele disse, passemos, que o barco rumou para Gadara, diz o texto que as ondas começaram a ficar gigantes. O barco estava quase naufragando. O
barco estava quase afundando. E diz a Bíblia que os ventos eram fortes e batiam de todos os lados, com muita força no barco, a ponto do barco quase naufragar. Escute isso: os ventos batiam no barco, a ponto que o barco estava quase naufragando. Assim acontece também na nossa vida. Os ventos contrários vêm e batem também em nós, e bate na nossa casa. Que ventos são esses? Os ventos da adversidade. Quando chega uma enfermidade na tua casa, quando chega o desemprego na tua casa, quando chega algo, o que é isso, pastor? É os ventos da adversidade. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma palavra que vai confortar o teu coração. Fica tranquilo, Jesus está no controle do barco. Se Jesus estiver no controle do barco, o barco não naufraga. O vento pode vir bater com força, as ondas podem ser gigantes, mas se Jesus estiver no controle da embarcação, ele não naufraga, ele não afunda, ele está no controle. Quem deu a ordem foi ele, e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quem crê nessa palavra, adore o nome dele. Só, queridos, escute isso: quando o barco começa a naufragar, quando o barco começa a quase querer ir a pique, é um desespero dentro da embarcação. Só que o vento batia do lado de fora, sim ou não? E os discípulos estavam dentro do barco. Do lado de fora o vento batia dentro do barco, e do lado de dentro eles estavam com dúvida no coração. Também é assim. Eu não sei quando Jesus te chamou, eu não sei qual foi a forma, mas tem vezes que a gente fica com medo de entrar dentro do barco. Só que Jesus está dizendo: sou eu que estou mandando você entrar, rapaz. A gente fica com medo muitas vezes de fazer algo no reino de Deus. Só que Jesus está dizendo para você: ei, quando eu dou uma ordem, não se questione, é para cumprir, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Aleluia! Aleluia! Queridos, os ventos batiam com força do lado de fora, e os ventos da dúvida estavam lá do lado de dentro. Só que tem uma coisa: a viagem feita com a ordem de Cristo nunca devemos concluir, queridos. Nós nunca devemos concluir uma coisa: quando começa a dar tudo errado na nossa vida, é Jesus que nos abandonou. Tem crente assim, começa a dar uma coisinha errada, ele diz: não, Jesus me abandonou. Ou então até mesmo irmão dentro da igreja, quando vê outro na prova, diz: só pode estar em pecado. Só pode estar em pecado. Aconteceu alguma coisa, pastor. Aí já vai logo no pastor: pastor, vamos investigar esse negócio, porque não está certo, pastor. Querido, deixa eu abrir um parênteses para dizer para você: nem toda prova é pecado. A Bíblia vai dizer em Evangelho de João, no capítulo 9, que os discípulos olharam o moço e disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais, para que ele nascesse cego? Aí Jesus: ninguém. Isso é para que se manifeste a glória do meu Pai na vida dele. Ninguém pecou, mas é para que a glória do Senhor resplandeça sobre a vida dele. Aleluia! Queridos, eles estão enfrentando uma tempestade, as ondas são gigantes, e Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Quem nunca orou e gritou pensando que Jesus não estava ouvindo? Quem nunca passou por uma prova e gritou e todos os vizinhos ouviram, todo mundo ouviu, e você diz: mas Jesus não me ouve. Só que Jesus está dormindo e eles estão quase morrendo, e alguém grita: não te importa que nós vamos morrer? Alguém chega para ele, acordando ele, está acontecendo um vendaval, e alguém diz: não te importa que pereçamos? Ei, levanta a tua mão que eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Quem deu a ordem foi Jesus.
Jesus. Quem está no controle do barco é Ele. Pode vir vento, pode vir onda, o barco não naufraga, o barco não naufraga, o barco não naufraga. Se foi Ele que deu a ordem, pode confiar tranquilo. Aleluia! Oh, aleluia! Muitas vezes, querido, nós passamos por tempestades, por vendavais. O inferno se levanta contra a nossa vida, porém Jesus é fiel para acalmar a tempestade. Jesus é fiel para cessar o deserto. Jesus é fiel, queridos. Eles chegam para Jesus e dizem: não te importa que nós vamos perecer. Só que quando Jesus está a bordo do barco, o barco não pode afundar. Quando Jesus está a bordo do projeto, o projeto não fracassa, querido. Quando Jesus está dentro da família, a família não fracassa, querido. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, se Jesus estiver no centro desta casa, ela não fracassa. Aleluia! Eles chegam para Jesus e dizem: não te importa que nós vamos morrer, não te importa que pereçamos. Eles estavam certos de que iam morrer, sim ou não? Sim ou não? O primeiro passo para nós sermos salvos é reconhecer que nós estamos perdidos. O primeiro passo para sermos salvos é reconhecer que estamos perdidos. O primeiro passo para vir a salvação é reconhecer que eu estou perdido. Eles disseram: não, nós vamos perecer, não te importa que nós vamos morrer. Aí Jesus levanta e diz o texto, queridos, que Jesus com uma palavra, com apenas uma palavra, Jesus acalmou a tempestade. Com apenas uma palavra, Jesus acalmou a tempestade. A Bíblia diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, e o vento cessou e houve grande calmaria. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer que se Jesus estiver no controle do teu barco, da tua casa, da tua família, vai ter calmaria, vai ter milagre, vai ter providência, vai ter refrigério da parte dele. Ele está dizendo nessa noite: ei, aquieta o teu coração, acalma a tua alma, eu estou no controle dessa situação e vai ter calmaria. Eu era dirigente de uma congregação chamada Jerusalém, queridos. Depois eu dirigi a Galileia. O pai da Débora congregou comigo, presbítero Amauri. E eu me lembro que um dia nós saímos a evangelizar. Escute isso: o que é a calmaria numa casa, dentro de um prostíbulo da nossa cidade. Eu pedi para o dono daquele lugar que eu queria pregar lá dentro com algumas pessoas, e ele aceitou, ele deixou eu pregar lá, e eu entrei, e eu preguei dentro daquele estabelecimento dele lá, e as mulheres começaram a chorar, e eu disse: eu quero fazer um convite para vocês, tem um culto hoje na congregação que eu sou dirigente, eu queria muito que vocês fossem. E alguns levantaram a mão e disseram: eu vou. E aí eu preparei um sermão para pregar exclusivamente para aquelas mulheres que ali foram. E quando eu fui pregar, chegou um jovem chorando e se jogou na porta da congregação e disse: pastor, me ajuda, por favor, a minha irmã está possessa de demônios, pastor, já tem 3 dias, a minha casa está uma coisa terrível, e eu preciso que o senhor vá lá agora. E eu disse: meu Deus, não posso deixar aqui agora.
eu quero pescar. Eu convidei essas mulheres para estar aqui. Só que o Senhor mandou eu ir. E eu deixei um obreiro ministrando para elas. E fui com 2 obreiros para a casa desse menino. Coloquei dentro do carro. E quando eu cheguei na casa, uma escuridão, uma coisa terrível. E eu me lembro que um dos obreiros estava comigo e começou a cantar o hino Pelo Sangue. E ele começou a cantar: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. E foi dando uma calmaria dentro da casa, e ele: pelo sangue de Jesus. E foi dando uma calmaria dentro da casa. Eu entrei dentro do quarto da menina. Quando eu cheguei, a menina estava amarrada, mão e pé. E eu disse: Espírito das trevas, volta agora para o abismo de onde tu veio, no nome de Jesus. E eu disse: solta ela. E soltaram ela. E a menina era aluna minha. E a menina olhou para mim e disse: professor, e falou meu nome. E eu falei o nome dela. E quando eu falei o nome dela, o irmão dela caiu de joelho, levantou a mão e disse: eu quero confessar esse Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E houve uma bonança dentro daquela casa que estava praticamente destruída. Por que eu estou falando isso? Porque hoje esse rapaz que nós ganhamos para Jesus nesse dia está lá em Parauapebas. Hoje é obreiro na casa do Senhor. Hoje diz que Jesus cura, que Jesus salva, e que Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Eu quero profetizar nessa noite: vai ter bonança para a tua vida, vai ter bonança para a tua casa. Jesus está no controle. Fique de pé. Jesus está no controle do teu barco. Pode vir um vendaval, pode se levantar ondas gigantes, mas Ele está dizendo: acalma, 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 acalma. Ora, bacana, ora, baixai. Meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que houve grande bonança naquele dia. A bonança que Cristo traz, querido, é muito maior que a tempestade que nos perturba. Você não entendeu? A bonança que Cristo traz é muito maior do que a tempestade que nos perturba. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse barco que saiu para passar para o outro lado é a nossa vida, somos nós. O barco aqui somos nós. Um dia Jesus disse: ei, passa para o outro lado. Aí você aceitou o desafio. Só que nem todas as vezes Jesus está lá, ó, acordado. Talvez Ele pode estar dormindo, talvez Ele pode estar em silêncio. O silêncio dele é terrível, mas tenha certeza, Ele está no controle. O mar representa o mundo, e Satanás vem sempre querer afundar a nossa vida. Mas eu quero te dizer que com o Criador a bordo nós estamos seguros. Diz para o teu irmão: com o Criador a bordo, com Jesus a bordo do barco, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Se Ele deu uma ordem para você, tenha certeza, esse barco não naufraga. Você está seguro. Glória! Eu disse tudo isso para dizer para você que não é crente: quem é que você está deixando guiar o teu barco?
Eu não sei se eu estou pregando, quem sabe? Quem ainda não professa fé em Cristo, faz assim com sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu estou pregando só para crente aqui. Tem alguém aqui que não é evangélico? Tem? Faça assim com sua mão. Muito bem, não precisa ter receio, muito bem. Eu costumo dizer, moças, que o maior bem que o homem pode possuir é o nome escrito no livro da vida. Esse é o maior bem que o homem pode concluir. Segura aí o louvor. Eu concluo dizendo, o maior bem que o homem pode possuir é o nome escrito no livro da vida. Eu estou concluindo contando um testemunho rápido. Eu fui chamado para orar por um jovem na feira municipal da minha cidade, filho de um empresário da minha cidade, um homem bem sucedido, rico, divorciado da esposa. O filho morou com a ex-mulher, e ele foi buscar um menino em Araguaína, usuário de droga. E aí minha tia conhecia a família e disse, meu filho, você não quer orar pelo rapaz? E eu disse, onde ele está? Ele está na feira municipal. Eu falei, vou lá. Eu tinha uma motinha vermelha que depois eu doei ela, e eu fui com um jovem chamado Tiago, lá da nossa igreja, para a feira. Cheguei lá na feira e encontrei ele, muito doido, drogado, tinha usado muita droga. E eu comecei a pregar para ele Evangelho de João, capítulo 4. A água que Jesus oferece, que jorra para a vida eterna. E quando eu estou pregando para ele, que eu estou concluindo de pregar, escute isso. Ele caiu no chão chorando e levantou a mão e disse, eu quero aceitar esse Jesus. Eu abracei ele lá na feira municipal e falei, Tiago, ora aí. O Tiago orou. Aí quando levantou da oração, eu falei, Tiago, hoje vai ter uma cruzada e tu vai levar ele para essa cruzada. E dei minha moto, e eu vou também. E era numa congregação chamada Galileia. Eu fui pastor lá depois. Era uma cruzada ao ar livre, e tinha um pregador de fora. As duas ruas estavam interditadas. Escute isso. O maior bem que o homem pode possuir é o nome escrito no livro da vida. E o pregador era de Santana do Araguaia. E quando o pregador estava terminando o sermão, ele levantou a Bíblia dele, que era bem maior do que essa minha, e ele disse assim, ó, Deus mandou eu entregar essa Bíblia para uma pessoa aqui, no meio da multidão. Ele falou o nome do menino, Jadson. Jadson, Deus mandou eu te entregar essa Bíblia. E lá vem um menino no meio, rompendo a multidão, rasgando a multidão, com a mão levantada. Quando ele chegou próximo do altar, ele entregou a Bíblia e disse, olha, o Senhor te livrou das drogas, o Senhor te livrou do vício, e Ele manda eu te entregar essa Bíblia porque tu vai ser um grande pregador da palavra, e através de ti, a tua casa vai voltar para os caminhos do Senhor, a tua família vai voltar para os caminhos do Senhor. Escute isso. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, culto de ensino na igreja Assembleia de Deus Missão, a igreja que eu congrego, o pastor estava encerrando o sermão e ele fez o apelo. Quem entrou levando o pai e a madrasta? O Jadson entrou levando o pai e a madrasta para aceitar Jesus, para confessar Jesus. Só tem calmaria se você tiver Jesus no controle do teu barco. Eu disse tudo isso para falar para você, não existe bem maior do que o nome escrito no livro da vida. Tem alguém nessa noite para Jesus? Tem alguém para reconciliar nessa noite? Não é nem por força nem por violência. Pode cantar, irmã. Não tem? Eu quero convidar você a vir à frente, sair do seu lugar. Se essa palavra falou no teu coração, sai do teu lugar. Eu vou orar por você. Descer comigo e se misturar como as águas. Se de alguma forma essa palavra falou contigo, sai do teu lugar e vem para frente. Eu vou orar por você. Como Naamã curado, eu abro mão. Não tenha medo.
que sou, só pra servir. Jesus está no controle da situação. Ó meu Senhor. Eu sei que tem vezes que você diz: Senhor, onde tu estás? De tudo Eu sei que talvez você está dizendo: Senhor, só pra te me ajuda. adorar. Mas eu quero te dizer que Jesus está no controle da tua casa, está no controle da tua família, e Ele manda eu te dizer o nessa meu noite: orgulho, vai ter eu bonança, quero descer vai ter e bonança, mergulhar nas águas no nome de do Jesus. teu amor. Aleluia. Me purifica. Eu Aleluia. quero ser limpo. Eu creio, Jesus. Na mão, no teu poder. Que Deus abençoe a tua casa. Quando Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe os teus negócios. Que Deus abençoe o teu ministério. Pai, eu oro apresentando esta igreja, apresentando este povo, apresentando o pastor, o rebanho que está sob os seus cuidados. Papai querido, abençoa o teu filho. Pai, ele tem colocado ação, ele tem colocado fé nesta obra em ti, papai querido. Pai, levanta pessoas para ombrear neste caminho, para ombrear nesta obra, para que o teu reino possa continuar avançando sobre este lugar, papai querido. Abençoa, papai querido, as pessoas que aqui vieram, as meninas que são colaboradoras da plataforma. Pai, abençoa, refrigera a alma, fortalece o físico. Em nome de Jesus. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Toma posse do teu milagre em nome de Jesus. Eu quero ser. Receba o milagre em nome de Jesus. Onde houver alguém necessitando de milagre, alcança ele agora, Jesus. Te adorar é o que em nome de Jesus. Sustenta. Recebe a cura. De pé. Em nome de Jesus, recebe milagre. Não em nome de vou Jesus, recebe providência. A guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas toda angústia, toda dúvida, e esse deserto seja este chegar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, O Senhor no nome de está Jesus, cuidando. vai ter milagre, vai ter calmaria, vai ter bonança, no nome de Jesus.